Olá, hoje é segunda-feira, dia 8 de abril, primeiro dia dessa semana que será maravilhosa, com certeza. E já peço licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja nos acompanhando, seja pela televisão, pelo nosso canal no YouTube também, Rede Brasil Oficial, pelo aplicativo Rede Brasil TV ou pelo site tv.redebrasiloficial.com.br. Te desejo um excelente dia. E, gente, é através da boca que nutrimos todo o restante do organismo. Mas é preciso ficar atento. Por ser escura, quente e úmida, a boca é um ambiente propício para a proliferação de diversas bactérias e algumas delas são prejudiciais para a saúde do corpo. As patologias que acometem o trato bucal podem gerar complicações e devem ser tratadas com seriedade. Praticar uma cuidadosa higiene bucal é a melhor forma de evitar que quadros mais graves sejam desenvolvidos. Doenças bucais, esse é o nosso tema de hoje e já estamos contando com a presença para esse bate-papo, com o Dr. Giovanni Tenório, já está presente aqui no nosso estúdio, ele que é cirurgião dentista e especialista em implantologia, também pelo Conselho Federal de Odontologia. E a doutora Giovanna Tenório também está aqui conosco, ela que é cirurgiã dentista e integrante da equipe G Tenório. E sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui no programa Assunto do Dia. Bem-vindos. Para nós é um prazer também muito grande e renovado fazer parte de um programa, de uma audiência extraordinária e que leva a todos os seus telespectadores o conhecimento da ciência, tudo que passa na sociedade, no trabalho e assim favorecendo o telespectador. Isso é muito importante. Muito bem. Também agradecemos aqui a doutora Giovanna pela presença. Eu que agradeço, é uma alegria muito grande sempre, um prazer sempre que a gente está aqui e hoje em especial podendo falar das doenças bucais, não é? Algo que é fundamental para que a gente, sabendo que a boca é a porta de entrada para todo o resto do corpo, é fundamental que se tenha uma boca saudável para que se mantenha também a saúde de todo o resto do corpo, de todo o resto do organismo. Então é sempre muito prazeroso a gente poder estar aqui, passar informações e esperando que essas informações sejam úteis para as pessoas que nos acompanham. Perfeito, perfeito. E você que está nos acompanhando aqui no programa Assunto do Dia, estamos prestes a começar um bate-papo importante, educativo, direcionado à saúde, da população, à prestação de serviço que a Rede Brasil tem feito, E temos, inclusive, a nossa enquete, que estaremos daqui a pouquinho anunciando para você poder participar conosco, mas você já pode mandar aquela pergunta, aquela dúvida especial através do nosso WhatsApp. O nosso número é o 0 operadora 81 99209 4819 99209 4819. E a gente, nesse primeiro momento, vamos fazer aqui uma pergunta inicial para os nossos convidados. Doutor Giovanni, são muitas as doenças bucais e quais são as principais que a gente vale lembrar aqui? É importante saber que, como você iniciou, a boca sendo uma região quente, úmida e escura, leva a bactéria a se desenvolver muito rapidamente, porque ali se encontra um ambiente favorável, muito bom para o crescimento bacteriano. Então, ali a boca é um grande tubo de ensaio para as bactérias. E a partir daí, ainda tem um outro detalhe. Se encontra nela micro-resíduos alimentares de todos os alimentos que você usufruiu durante o dia. Por mais que se faça uma boa escovação, há possibilidade, de acordo com a anatomia dental de cada um, ainda reter micro-resíduos. E a partir dali, esse resíduo entra em estado de putrefação, que é um alimento extraordinário para as bactérias que estão na nossa boca. Teremos um grande problema, que é com isso, com a má higienização, a presença de micro-resíduos,
criar ali a chamada placa bacteriana, que é um conjunto que vai favorecer o processo cariótico, a cárie, que é a principal doença da nossa boca. Ou mesmo as bactérias lançando suas toxinas, elas vão irritando a gengiva e a partir dali oferecendo uma gengivite que, se não tiver cuidado, pode levar à perda dos elementos dentários. Muito bem. E essa foi apenas uma introdução da nossa conversa. A gente tem muita coisa pela frente para discutirmos e você, é claro, ser beneficiado com tanta informação aqui no programa Assunto do Dia. E nesse instante vamos aproveitar para conferir uma matéria que mostra um dos locais onde você pode conseguir atendimento gratuito, né, para o controle da dor orofacial. Vamos acompanhar nesse instante. Este é o primeiro centro especializado no controle da dor orofacial no Recife a atender pelo SUS. São dores na cabeça, na face, pescoço e boca. Muitas vezes quem sente nem imagina as causas, mas é bom buscar tratamento. Atualmente, cerca de 40% da população ela apresenta alguma dor e sintoma orofacial. Então, são dores de cabeça constante, dores musculares, dores na ATM, limitação de abertura de boca. Uma simples dor de cabeça pode estar relacionada com um bruxismo que o paciente muitas vezes tem, né, que é o hábito de apertar esses dentes, ranger esses dentes durante a noite, né, e aí ele cansa a musculatura e ocasiona uma dor de cabeça. Muitas vezes o paciente não sabe. A Prefeitura do Recife investiu cerca de R$30 mil neste consultório. Ele tem capacidade para atender 25 pessoas por semana. O tratamento é feito aqui mesmo. O paciente ainda pode ser encaminhado para outras especialidades. O paciente ele é atendido aqui por uma dentista especialista em dor orofacial, né? Ela atende esse paciente, faz uma anamnese desse paciente, né? Então ela vai escutar esse paciente, todos os sintomas, quais os hábitos dele. Após isso, ela vai identificar qual o melhor tratamento para esse paciente. Se é através de placas miorrelaxantes, que são placas que são confeccionadas aqui no próprio serviço, ou se ele precisa ser encaminhado para um psicólogo, para um fisioterapeuta, para um fonoaudiólogo, para fazer terapias, né, intersetoriais com a dentista. Então, se você sofre com dores na região da cabeça, não hesite em procurar sua unidade básica de saúde. Ela pode lhe encaminhar para o Centro de Controle da Dor, que fica na Policlínica Lessa de Andrade, na Estrada dos Remédios, na Madalena, zona norte do Recife. O paciente que tem queixas de dor na região da cabeça, na região da boca, ele deve procurar a USF, que é a Unidade de Saúde da Família, mais próxima à sua casa. E lá o dentista do posto vai encaminhar ele para o nosso serviço. Após receber o encaminhamento do dentista do posto, o paciente ele deve vir aqui procurar o nosso serviço e a partir daí a gente faz o agendamento. Não existe fila de espera até o momento. Para mais informações é só ligar para o 3355-7828. O Centro de Controle da Dor funciona nas segundas-feiras, das 8 horas da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde até as 4h30. Nas terças, quintas e sextas, o atendimento é à tarde, da 1h30 às 4h30. Nas quartas-feiras, não há atendimento. Muito bem, uma dica importante para você, hein? Olha, só lembrando que o Centro de Controle da Dor funciona nas segundas, das 8 da manhã ao meio-dia e das 13h30 às 4h30 da tarde. Terças, quintas e sextas, de 1h30 às 4h30 da tarde. E não tem atendimento nas quartas, hein? O telefone é o 3355-7828. Tá passando aí no rodapé do seu vídeo, 3355-7828. Fique atento às alterações, né, na língua, né, na gengiva também e nos dentes, que pode ser o primeiro passo para diagnosticar algo que acomete o corpo inteiro, hein? E temos aí, inclusive, a nossa enquete de hoje com a seguinte pergunta para você participar. Você costuma ir ao médico, ao dentista, melhor dizendo, mais de uma vez ao ano? Você costuma ir ao dentista mais de uma vez ao ano? Você liga e participa conosco dizendo sim ou não pelo 3424-1547 ou 3424-1977 é o nosso
telefone, o nosso contato para você mandar a sua resposta, participar da nossa enquete de hoje. Como também pode fazer uma visita lá na nossa fanpage pelo facebook.com/assunto do dia. E vamos iniciar de fato aqui a nossa conversa, não é, com o Dr. Giovanni Tenório, a doutora Giovana Tenório. E já ouvimos aqui uma breve introdução pelo Dr. Giovanni sobre a questão da formação, né, da cárie, da placa bacteriana. Eu queria que o senhor pudesse também aproveitar, não é, os exemplos aí, explicar um pouquinho melhor essa formação da placa bacteriana, Dr. Giovanni. É muito interessante saber que quando uma gengiva ou o dente eles estão saudáveis, não existe manchas escuras nem no dente, nem a gengiva é avermelhada, brilhosa ou edemaciada ou inchada. Ela se apresenta com harmonia e os dentes com a coloração e a translucidez que é o natural do elemento dentário. No entanto, quando há o acúmulo de placa bacteriana, ela se encontra próximo da gengiva, normalmente próximo da gengiva, no colo do dente, que é uma região onde fica uma gengiva solta, uma gengiva marginal. Nessa gengiva, ela tem um sulco entre o dente e a gengiva, existe um sulco. E esse sulco, que é exatamente aqui, essa área, ele é solto. É aí onde se encontra o risco de ficar microrresíduos alimentares. No ato escovatório tem que ser removido e essa gengiva tem que ser massageada. Primeiro porque a remoção da placa bacteriana para evitar a cárie dental. E segundo, para evitar uma gengivite. Se observa que se usar uma escova inadequada, se usar um movimento inadequado na escovação, estaremos proporcionando aí a não retirada dessa placa bacteriana e ela trazendo danos não só para o dente, como também para a gengiva. Quando a gengiva é saudável, o osso também é saudável. Você observa que o osso nessa área aqui, ele é bem natural, bem homogêneo. Ele tem as formas aqui ou aqui, dentro de um padrão de normalidade. Porém, se a gengiva ela tiver uma forma anatômica irregular, vermelha e não rósea pálida, como é o natural. Se ela tiver esta forma inchada, edemaciada, né? Brilhosa e muitas vezes até sangrando no ato escovatório, já estamos diante de uma gengivite. Se não tomarmos uma providência na cadeira do dentista, se não frequentar a cadeira do dentista, haverá uma retração gengival. E essa retração gengival, ela repercute também no osso. Observem a irregularidade do osso. Aqui ele tem uma forma irregular, perda óssea. Aqui, onde não tem a gengivite, nem a retração gengival, nós temos um osso com harmonia. Se ocorrer muita perda óssea, o dente pode sofrer um abalo e a perda desse elemento ou desses elementos dentários. Muito bem, perfeito, doutor Giovanni. E temos aqui, inclusive, algumas telas com algumas informações sobre as doenças causadas pela má higiene bucal. Olha só, vamos conferir aqui alguns pontos e ao passo que a gente for acompanhando, a gente vai trazendo alguns esclarecimentos, não é? Doenças causadas pela má higienização bucal. Cáries, mau hálito,
aftas e gengivite, não é? Eu vou pedir aqui para a doutora Giovana falar um pouquinho mais. Foi falado sobre as cáries, não é? Mas com relação ao mau hálito, que também há muita gente que tem esse problema. Exatamente. O mau hálito, inclusive, é um problema que repercute na vida cotidiana do indivíduo como um todo. É um problema que vai repercutir na própria autoestima, muitas vezes no convívio social, às vezes até dificultando o desempenho profissional. O indivíduo que lida com o público, que tem que interagir com as pessoas, vai se sentir constrangido e muitas vezes dificultando o seu desempenho profissional. E a causa do mau hálito, na grande maioria das vezes, está na boca e nessas causas que estão na boca, a grande maioria é provocada pela má higiene. Sobretudo, além da higiene, que a gente precisa sempre lembrar que além da higiene dos dentes, da gengiva, é fundamental que se tenha também a higiene da língua. Porque a língua, por ser uma superfície áspera, é bem porosa, retém resíduo de alimento e bactérias com muita facilidade. E esse acúmulo de resíduos de alimento, de bactérias, de substâncias da própria saliva, vão produzir substâncias que têm o odor desagradável. Isso é aquela camada de sujeira que fica sobre a língua, é chamada de saburra lingual. Então, muitas vezes é fácil até identificar. No espelho, a gente percebe que a língua está esbranquiçada, amarelada, às vezes numa cor até mais escura. Essa saburra, essa camada de sujeira que está sobre a língua, precisa ser removida. E essa remoção usando, de preferência, um instrumento adequado, que é o limpador de língua. Muitas vezes se tenta fazer a limpeza da língua com a escova. No entanto, a escova, as cerdas da escova, além de promover uma sensação de náusea, né, de mal-estar, não consegue limpar da maneira adequada, porque as cerdas mais espalham a sujeira do que remove da maneira correta. Então, o ideal é que seja feito essa limpeza da língua com o limpador de língua. Então, aí a gente precisa ter esse arsenal de instrumentos para ter uma higiene adequada. É preciso a escova correta, o creme dental adequado, o fio dental, que é fundamental, porque a gente precisa lembrar que a escova ela vai limpar as superfícies externas do dente, mas aqueles espaços entre um dente e outro, que são os espaços interproximais, onde um dente está coladinho com o outro, a escova dificilmente vai ter acesso àquela região. E ali vai existir a placa e vai existir a possibilidade da cárie, que é uma cárie muitas vezes até difícil de ser identificada, porque está ali escondidinha. Quando vai se perceber, ela já evoluiu bastante, causando cavidade, dor. Então, o fio dental é fundamental para essa área e o limpador de língua. Perfeito, muito bem. Então, falamos aí sobre as cáries, mau hálito. Agora, falando um pouquinho mais sobre as aftas e a gengivite. Aliás, o doutor Giovano já falou um pouco, né, sobre a gengivite, mas vamos falar um pouquinho mais sobre as aftas? As aftas, não existe uma causa definida para a afta, mas a gente sabe que ela está muito relacionada com a imunidade. Um indivíduo que tem problema de imunidade mais baixo, está passando por alguma doença ou alguma medicação que diminui essa imunidade, ele vai ter uma tendência maior ao surgimento das aftas, junto com fatores que traumatizam, que machucam as mucosas da boca. Então, um trauma numa mordida em algo que machucou a boca, ou a área que está frequentemente recebendo atrito, ou de dente, ou de uma restauração que partiu, ou de uma prótese que está machucando. Então, ali esse trauma, ele vai ter aumentar o risco de haver o surgimento de aftas. O meio bucal mais ácido, seja por uma alimentação mais rica em substâncias mais ácidas, ou por um problema gástrico que faz com que a boca esteja com uma acidez maior, também favorece o surgimento das aftas. Então, são alguns fatores que vão aumentar o risco desse indivíduo a desenvolver essa afta. E a afta, quando ela surge, é aquele machucado, aquela área lesionada, ela é invadida pelos micro-organismos da boca e ali desenvolve essa lesão, essa afta. Quando ela surge, ela tem um ciclo até que haja a recuperação natural.
existem alguns medicamentos, a aplicação do laser no consultório vai ajudar a cicatrizar, a acelerar esse ciclo de cicatrização. Mas é preciso que conclua-se esse ciclo para que ela desapareça. E nesse caso a gente deixa um alerta, porque a afta ela vai ter um ciclo aí por volta de 1 semana, 2 semanas. Então, se surgirem lesões na boca que sejam semelhantes à afta, muitas vezes o indivíduo acha que é uma afta, mas que não cicatrizou após esse período de umas 2 semanas, então é preciso que seja investigado e examinado para alertar se realmente é afta ou se é algum tipo de lesão diferente da afta. Então, até essas 2 semanas se aguarda a cicatrização. Passado esse período, é interessante investigar. Muito bem, doutora Giovana. E dando sequência aqui às nossas telas, temos mais outros pontos aqui, né, para falarmos. Temos aí a endocardite bacteriana e a periodontite, não é? O que a gente pode falar sobre essas duas doenças, doutor Giovanni? É interessante saber que o cuidado do meio bucal, você quando cuida de sua boca, você está cuidando do seu coração, do seu rins, do seu pulmão, né, do seu fígado, então do aparelho gástrico de um modo geral, porque ali está passando o alimento que você vai usufruir dos sais minerais, das vitaminas, das proteínas que o nosso organismo precisa. Então é importante que você não deixe um ferimento gengival, um ferimento bucal ultrapassar os 15 dias, as 2 semanas, sem procurar o seu dentista. A endocardite provocada pela bactéria, ela é grave, que é feito o tratamento em hospital, é a nível hospitalar. Porque se essas bactérias que estavam na boca, hoje pesquisas no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em relação a esse tema de pericardite, endocardite, problemas à distância da boca, estão ótimos, as pesquisas estão maravilhosas. Bem avançadas, né? Muito avançada. A pericardite é uma inflamação provocada por essas bactérias numa membrana que envolve o coração. Também é tratado a nível hospitalar. A endocardite ela é mais grave, porque é dentro do coração. As bactérias estarão dentro do coração. Mas já se observa hoje, e eu acredito que o telespectador já tenha lido, em relação às hospitalizações de pessoas muito importantes da televisão, do rádio, da sociedade brasileira, hospitalizada com uma bactéria que saiu do meio bucal para o cérebro. Nossa! Então, deformando por completo aquela situação que seria de um tratamento simples na cadeira do dentista para um tratamento complexo no hospital, com especialistas de alto nível para poder salvar a sua vida. Quanto às bactérias na boca, elas podem caminharem para o fígado, por exemplo, para o coração, para o rim, dando uma nefrite, uma nefrite que também é muito grave, e pulmão. Então, observa-se muito que as bactérias que se encontram na língua, gengiva, ao engolirmos, ao respirarmos, ela pode atingir o meio pulmonar e a partir daí você ter problemas extravagantes da sua saúde. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e você aproveita esse intervalo, manda aquela mensagem especial pra gente através do nosso WhatsApp, 0 operadora 81 992 48 melhor 99209 4819 99209 4819.
No programa estamos conversando, falando sobre as doenças bucais. E nesse instante vamos conferir as notícias da internet com a Tânia Silva. Tânia, é com você. Oi Felipe, ótimo dia para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje é do G1. Erosão ácida, uma ameaça à saúde bucal. Um dos sinais desse tipo de problema é a sensibilidade a alimentos quentes ou frios demais. De acordo com especialistas, a erosão ácida é o desgaste do esmalte dos dentes por agentes ácidos que podem estar presentes nos alimentos e medicamentos de uso contínuo. O refluxo gástrico também pode causar esse tipo de problema. Para prevenir, é preciso ter cuidados com a alimentação, evitar o consumo de alimentos ácidos, aumentar a ingestão de água, ter cuidado com a higiene bucal e, é claro, visitar o dentista com regularidade. Agora a gente volta ao estúdio com você, Felipe. Muito bem, agradecemos aí a Tânia Silva pelas informações que são imprescindíveis, né, que ela trouxe pra gente. Olha, ficar de olho no que acontece na sua boca é extremamente importante, não apenas para detectar precocemente problemas bucais, mas também para saber de antemão, ou seja, com antecedência, sobre possíveis doenças que estejam afetando outras partes do seu corpo. O Dr. Giovanni Tenório, juntamente com a doutora Giovana, trouxeram aqui uma rápida explicação logo no primeiro bloco sobre esse assunto. E muitas pessoas nem imaginam, mas existem várias patologias que se manifestam primeiramente com sintomas na região oral. Quer saber mais? Continue assistindo ao assunto do dia e veja quais indícios não devem ser ignorados. Nesse instante, vamos conferir aqui mais uma outra tela com algumas informações referentes à temática de hoje. Olha só, consequências das doenças bucais. Parto prematuro, inflamação das articulações, piora o diabetes e problemas no coração. Tudo isso aqui tem relação também com o trato, não é? Com a higienização da boca, com as doenças que podem ocorrer na boca, né, doutora Giovana? As bactérias que participam das inflamações de gengiva, da inflamação do periodonto, que são das estruturas em volta das raízes dos dentes, do osso que segura o dente, dos ligamentos que unem o dente ao osso. Uhum. Então, essas bactérias que estão nessas regiões, elas através da corrente sanguínea, elas podem se espalhar pelo corpo e atingir áreas diversas do organismo. E são situações imprevisíveis. Uhum. Se você tem infecção bucal, é imprevisível que essas condições possam atingir outras áreas do corpo. No caso da gestante, a grávida ela precisa ter um cuidado extraordinário com o cuidado com a boca, com a limpeza, a higienização oral, porque isso deve fazer parte, inclusive, essa atenção odontológica deve fazer parte dos cuidados do pré-natal. Uhum. É preciso que o dentista acompanhe essa gestante ao longo do pré-natal para que tenha controle de possíveis infecções bucais que possa trazer problemas para a gravidez, para o feto. No caso do parto prematuro, as bactérias que estão na boca, se espalhando pela corrente sanguínea, pode chegar até a área de placenta. Uhum. Então, além do própria infecção, fazer com que o corpo produza substâncias que interferem nessa gestação. Se essas bactérias chegam até a placenta, o organismo vai reagir contra isso e podendo levar a uma questão de parto prematuro. Entendo. E é interessante quando a gente fala da gravidez e do cuidado com a boca, porque é uma via de mão dupla. A falta de cuidado com a higiene bucal pode levar a problemas da gravidez e a própria gravidez naturalmente repercute na condição bucal. Então, essas alterações hormonais que a gestante passa ao longo da gravidez vai aumentar o risco, inclusive, de ter uma gengivite. Então, a grávida ela tem uma maior predisposição ao problema gengival e por isso esse cuidado tão especial que ela deve ter ao longo da sua gestação. Antes, durante a gestação e após, inclusive para receber orientação de como cuidar da saúde do seu bebê e dessa criança que ela vai cuidar ao longo da vida.
Muito bem. E inclusive, o doutor Giovanni, ele pontuou muito bem sobre a questão das feridas que podem aparecer, não é? Na boca, de maneira geral. E as pessoas que têm diabetes, por exemplo, devem ter um cuidado ainda mais redobrado e procurar ajuda do dentista rapidamente, né, doutor Giovanni? Exatamente. Nós, dentistas, sabemos que a indicação que o dentista do mundo inteiro faz para o médico, ela é muito grande. Porque quando o dentista vai examinar a boca de um paciente que chegou agora, normalmente, se ele tiver uma diabetes, nem sabe, porque a grande maioria nem sabe que é diabético. E, no entanto, o dentista percebe pelo meio bucal já. Então o dentista tem como saber já? Tem, já como saber. Porque a diabetes, ela leva a uma gengivite diabética. É uma gengivite, uma inflamação provocada sobre a gengiva e levando a um hálito cetônico. Então, à medida que vamos examinando esse paciente, vamos observando não só a anatomia daquela gengiva, como também o abalo do elemento dentário. É muito comum o diabético já chegar ao consultório dentário com abalos nos elementos dentários. Já trouxe problema para a estrutura óssea, os suportes de dente e o hálito, que é realmente um hálito diabético que o dentista consegue detectar com facilidade. E já solicita os exames e o resultado é esse. É que ele está com diabetes e precisa fazer um tratamento com o endocrinologista. Queremos saber a sua opinião, né? Queremos contar com a sua participação. Você costuma ir ao dentista mais de uma vez por ano? Você liga pra gente e participa, diz sim ou não, tá certo? No final do programa teremos aqui a resposta, não é, geral das pessoas que participaram através do 0 Operadora 81 3424 1547, 3424 1547 ou 3424 1977. E vamos dar continuidade aqui à nossa conversa. Temos algumas outras informações que a gente vai lembrar, mas você que está acompanhando, fique atento a essas informações. Você pode participar também conosco através do nosso número do WhatsApp, que é o 99209 4819, 99209 4819. Vamos a um breve intervalo agora, daqui a pouquinho a gente volta. Bom, já estamos de volta com o assunto do dia. E olha só, consultar o dentista a cada semestre ou a cada ano é essencial, para identificar problemas bucais, como a cárie, por exemplo, e outras doenças, como o acúmulo de biofilme, além de detectar e reverter as condições. Esse profissional de saúde tem um papel fundamental para encontrar outras doenças que ultrapassam as fronteiras da boca, E vamos continuar conversando aqui com os nossos convidados, com o Dr. Giovanni Tenório e a doutora Giovanna Tenório também, Vamos continuar conversando e temos aqui uma parte expositiva, vamos mostrar para vocês aqui, para ajudar na explicação das pessoas com relação às doenças, não é isso, doutor Giovanni? Exatamente, isso aqui são materiais didáticos, muitos deles visossensoriais, onde o próprio aluno, quando vamos dar aula, ele pode trabalhar, além de ter aprendido teoricamente, ele pode ir na prática usando determinados modelos que estão aqui, para depois partir para o meio bucal humano. Então, aqui nós temos um material onde mostra, por exemplo, uma língua, que falamos sobre a limpeza da língua. Hoje, o mercado odontológico no mundo inteiro já permite você fazer a limpeza da língua de duas maneiras em conjunta. Exemplo, aqui é um limpador de língua que seria a vassoura numa limpeza do piso sujo.
Então, e úmido. E a língua é um piso sujo e úmido. Então, a escova comum não limparia a língua com facilidade. Se existe essa borra lingual, as bactérias aqui, micro-resíduos no dorso da língua, podemos, com um limpador de língua, misturar ele. Não vai limpar ainda, mas o que ocorre, ele solta da língua e depois se vem com o limpador propriamente dito. Que vai puxar, né? Exatamente. Todas as impurezas. Né? Esse seria o rodo. Aham, Entende? Então, num piso úmido, a vassoura não limpa. Quem limpa é a vassoura, tirando aquela sujeira, misturando com o líquido que está no piso, para depois vir o rodo, então o piso vai ficar totalmente limpo. Perfeito. Aqui existem umas papilas que retêm micro-resíduos e bactérias que são removidos dessa maneira. Caso contrário, você vai engolir muito suco de bactéria. Temos aqui também um exemplo, né? A gente estava falando sobre as cáries, né, doutor Giovanni? Para mostrar melhor para o nosso telespectador entender, aqui, por exemplo, temos um exemplo de um dente cariado, um elemento dentário cariado, não é? E dentro ainda está pior, não é isso? Exatamente, é por isso que aconselha-se aí ao dentista sempre, no mínimo 2 vezes por ano. Porque quando você tem um dente que não tem cárie, ele apresenta dessa maneira. Porém, se ele apresentar uma cárie que foi atingido nessa região, o paciente, ele não imagina que essa pequena cárie dentro, olha só como está, já estará bem avançada. Bem avançada. Porque ela está indo em direção à polpa, que é essa parte vermelha aqui. É o que ela gosta. Ela não tem muito interesse pelo esmalte, que é essa parte branquinha. Ela não tem. Então, observa-se que quando ela aumenta, se vê pouco aqui, mas dentro já estará desta maneira. Então, a cárie atinge o esmalte, que ela não gosta. Depois ela vai para a segunda camada, que é a dentina, que ela é amarelada, para depois atingir a polpa. Observe que aqui já está vermelhinho. A polpa já está um pouco vermelha. Aqui já dói com água gelada, café quente, doce. Era isso que e eu ia perguntar espontânea. agora. Com relação à dor, essa parte já é bem vascularizada. Já bem vascularizada. Aqui nós temos nervos e vasos sanguíneos. No entanto, se ela atingir esse estágio, além de estar favorecendo a entrar em resíduos, bactérias aqui dessa região, porque ela é vazia, é oca, ela tem espaço para isso, dentro nós vamos ter ela nesse estágio aqui. Observe que ela atingiu toda o esmalte, toda a dentina, que é a segunda camada, que ela já gosta dessa segunda camada amarela, porque já tem terminais de vasos sanguíneos, que ela gosta da parte orgânica. E aqui ela destrói. Destruindo a polpa, você pode estar sentindo dores extravagantes, dores absurdas. Então tem que fazer o tratamento canal se quiser salvar esse elemento dentário. E é interessante também que nessa condição aqui, essas bactérias que invadiram a parte interna do dente, alcançaram a polpa, elas vão ter acesso também à corrente sanguínea. Isso, aí que está o perigo, né? Exatamente, é aquela situação em que essas bactérias, através da corrente sanguínea, podem atingir outras áreas do corpo. Agora, muito bem observado. Uma outra questão que é muito importante, já virou até moda nas redes sociais, algumas dicas, orientações para fazer o branqueamento dos dentes, não é? Qual a melhor maneira, a maneira correta, não é, da pessoa fazer o branqueamento
dos dentes? Porque a gente vê muitos exemplos, muitas sugestões na internet que podem É prejudicar, verdade. né? Inclusive, algumas dicas, em vez de trazer benefício, vão trazer mal. Porque muitas vezes a gente escuta, ouve, vê dicas usando substâncias que são substâncias abrasivas, que favorecem o desgaste do esmalte e muitas vezes esse desgaste do esmalte vai comprometer a integridade do dente, deixando esse dente mais frágil, muitas vezes mais sensível e desencadeando um processo de doença desse dente. Então, o ideal, quando se deseja modificar a cor dos dentes, é procurar o dentista para que ele oriente a respeito do método ideal para fazer o clareamento. Que na maioria das vezes existem duas possibilidades aí de clareamento, as duas acompanhadas pelo dentista. Então, pode ser feito o clareamento, que a gente chama de clareamento com moldeiras, ou clareamento doméstico, o clareamento caseiro, que embora seja aplicada a substância pelo paciente em casa, é acompanhado pelo dentista. Entendo. Inclusive, o instrumento de uso para o gel clareador, que são as moldeiras, onde o paciente vai colocar o gel na moldeira e encaixar sobre os dentes. Precisa ser uma moldeira confeccionada personalizada para aquela boca. Entendo. Senão não vai haver a função e alcançar o objetivo desejado. Então, nesse caso, o paciente vai ao dentista, é feita a moldagem da boca desse paciente, confecciona-se as moldeiras e junto com as moldeiras ele leva para casa o gel clareador e usa de acordo com as orientações do dentista. E existe o clareamento que é feito em consultório, onde é aplicada a substância clareadora sobre os dentes e permanecendo aquela substância ali por algum tempo determinado e com isso permitindo o clareamento. Esse clareamento que é feito em consultório, como o gel utilizado ele tem uma concentração maior do que aquele que é indicado para ser usado em casa, então é preciso de todo um aparato especial. Então é preciso que se haja proteção da gengiva, do lábio, para que não haja danos a essas estruturas moles. Mas tanto o clareamento feito em casa, orientado pelo dentista, como aquele feito em consultório, vai fazer com que a finalidade é o gel penetrar na estrutura de dente e quebrar as moléculas que estão causando aquela mudança de cor, aquele escurecimento. E essas moléculas escuras, sendo quebradas, são eliminadas e devolvendo a cor mais clara para aquele elemento dentário. Perfeito, perfeito. Aí temos aqui alguns outros exemplos interessantes. Por exemplo, aqui temos uma gengiva machucada, para mostrar um pouquinho. Aquele exemplo inicial, né, no primeiro bloco, doutor Giovanni, que o senhor falou, não é? Então, o mínimo de ferimento, sangramento que a pessoa notar na sua boca, deve procurar rapidamente o médico, porque, no caso o dentista, porque já vê aqui alguns resquícios, né, de cáries, né? E observe que aqui, além de ser o processo, pode ser o processo cariótico, a chamada cárie de colo, que ela fica a nível da raiz do dente, próximo à gengiva e no contorno do colo do próprio elemento dentário, como também pode estar instalado aqui já o tártaro. Então, como não foi removido o biofilme que você comentou recentemente, então ele ficou, torna-se endurecido aquela parte, aquela placa bacteriana, que é molinha, feita uma manteiga, mas ela torna-se endurecida e a partir daí, ela ficando dura como o tártaro, ela vai ficar áspera, pontiaguda, cortante, perfurante em cima da gengiva. Isso. Então, toda vez que você fizer uma escovação, você está levando a gengiva em cima do tártaro. E levando para cima do tártaro, o tártaro fura a gengiva. Furando a gengiva, cortando a gengiva, nós vamos ter aí um ferimento constante diário. E provocando com isso uma irritação gengival. E ela não debelando, não removendo, ele traz a retração gengival. Nossa. Trazendo a retração gengival, nós vamos atingir não só o elemento dentário, como a estrutura óssea também. Que fica comprometido. Fica comprometido.
a gengiva se retrai, expõe parte do dente que não era exposta e a partir daí nós temos uma retração óssea também, uma perda óssea também. E teremos que fazer um procedimento até cirúrgico, plástico na gengiva para dar um contorno mais adequado e uma estética perfeita naquela boca do cliente. Muito bem. Temos aqui, inclusive, algumas participações no WhatsApp, não é? Temos aqui a pergunta, não é? Uma mensagem. Bom dia, estou sentindo uma sensibilidade nos dentes, principalmente nos inferiores. E a gengiva abaixo de um dos dentes está com uma cor diferente, um pouco escura. O que pode ser? É muito preocupante. Tenho 55 anos, sou de Camaragibe e diz aqui, posso ser atendida no Lessa ou é só para os recifenses? Repita o telefone, por favor. Daqui a pouquinho a produção vai nos repassar aquele contato para a gente anunciar aqui novamente, tá bom? Mas temos essa pergunta aqui dessa pessoa que não disse o nome, não é? Mas o final do telefone é o 9169. Ela fala da mudança de cor de gengiva e essa questão da gengiva estar mais para baixo e sensível. Isso. Então, isso pode ser relacionado com o que foi acabado de mostrar. Agora, né? Um processo gengival que causou a retração dessa gengiva e quando a gengiva retrai, ela expõe parte da raiz, que é uma área naturalmente sensível, porque ela é uma área desprotegida. Quando ela está coberta pelo osso, pela gengiva, não há sensibilidade, porque aquela região não está exposta aos agentes que poderiam causar a sensibilidade. Mas na medida que ela se expõe, então o quente, o frio, o toque da escova vai gerar desconforto, porque está se atingindo uma área que é naturalmente sensível por ser uma área de raiz. Muito bem. Temos aqui outra mensagem. Bom dia, meu nome é Renato Amarante, tenho 42 anos de idade e nunca tive cáries. Meus dentes eram perfeitos, porém, de um ano para cá, estão amolecendo e caindo sem razão aparente. Já perdi 2, um terceiro molar e um na arcada inferior na frente. Tenho mais 3 com o mesmo risco. O que pode ser? O que faço? Outra informação é que sou fumante há quase 30 anos. Obrigado pela pronta resposta. Está aqui a participação do Renato interagindo conosco. É interessante essa pergunta dele, porque se sabe, nós dentistas sabemos que o fumante é muito atingido pelos problemas gengivais, dentários, do modo geral. Primeiro porque o osso do fumante, ele é mais esponjoso, ele tende a perder muito cálcio por conta do fumo, e essa perda de cálcio, essa perda de vitamina C, que vem metabolizar o cálcio, isso é perdido pelo uso constante do fumo. E tanto é que quando se faz um atendimento de um fumante, o dentista vai ter uma preocupação maior em observar os problemas de natureza gengival, os abalos dos elementos dentários. Ele vê que tá bem mole, exatamente. né? Muitas vezes o dente está aparentemente completo, bem feito anatomicamente. No entanto, quando o dentista faz o exame, observa que há abalo, que a estrutura óssea está perdida. Então, o osso desse elemento dentário, como este aqui, por exemplo, é comum no fumante ocorrer isso. Então, houve uma perda de estrutura óssea e o dente fica abalado. E observa-se até que quando o dente está dessa maneira e se remove o dente de um fumante, o dente está íntegro, o dente está todo perfeito, no entanto, foi perdido. Perdido porque o osso está atingido. Então é por isso que ele está percebendo esse abalo no dente. A questão toda é a questão do fumo, não é? Procurar o dentista imediatamente, porque quando se perde muita estrutura óssea e quer repor uma prótese adequada para aquela região, tem que se fazer, muitas vezes, o enxerto ósseo.
Porque demorou tanto aí a cadeira do dentista que a perda óssea foi tão grande que houve uma atrofia óssea avançada em que tem que se passar por um tratamento da própria estrutura óssea para se fazer os procedimentos. Seja de implante, seja até de uma prótese fixa, porque houve uma perda extravagante naquela área e precisa dar uma estética melhor para a prótese fixa, ou seja mesmo para uma prótese removível, que ela não está tendo um apoio adequado. Aí tem que se fazer um atendimento cirúrgico naquela região, até mesmo chegando ao enxerto ósseo. Muito bem, temos aqui outra mensagem aqui também. Bom dia a todos daí do assunto do dia. Meu nome é Nivaldo, sou de Recife. O que devo fazer para tratar o meu mau hálito na boca, né? Mais uma vez aqui esse questionamento, essa questão da do mau halitose, hálito, né? A halitose, ela tem uma série de causas. A gente sabe que mais de 90% dessas causas estão localizadas na boca. Então, é preciso que se faça uma avaliação para identificar se nessa boca existem cavidades abertas, se existe inflamação de gengiva, se existe a presença de tártaro, como é que está a limpeza, seja de dente, seja de língua, para que se possa identificar se essa causa de fato está na boca, estando na boca, que ela seja tratada ou que esse paciente receba a orientação de como manter uma boa higiene bucal e caso se descarte as possibilidades dessa causa estar na boca, se investiga as outras áreas que possivelmente também possam causar a mudança de hálito. Seja a questão respiratória, sinusal, gástrica, enfim, vai se investigar outras questões. Mas o primeiro passo é analisar e avaliar a área de boca e, sobretudo, haver uma orientação do cuidado com a higiene de dentes, de gengiva, de língua. Perfeito, perfeito. Bom, queridos, temos aí o nosso contato, o contato do Centro de Controle da Dor Orofacial, Lessa de Andrade, para o nosso telespectador que pediu, não é? É o 3355 7828. 3355 7828. Vamos a um breve intervalo e você aproveita para participar conosco, mandar aquela mensagem para a gente através do nosso WhatsApp, não é? 99209 4819. Daqui a pouquinho a gente volta. Bom, já estamos de volta e agora vamos saber as principais vagas de empregos para hoje. Bom, vamos conferir a primeira tela com as informações das vagas de emprego. Aproveite aí, pega aquele papel, aquela caneta ou lápis para anotar as oportunidades, hein? A primeira oferta aqui é uma vaga para mestre caldeireiro. Os principais requisitos: ensino médio completo, experiência de 6 meses e o salário é de R$3.000. Vamos à próxima tela com mais informações? Vamos seguindo agora com a próxima tela. 5 vagas para operador de empilhadeira. Ensino médio completo, experiência de 6 meses, o salário é de R$1.200. Na próxima, a gente vai conferir também outra oferta para você anotar aí, tá bom? Uma vaga para supervisor de manutenção eletromecânica industrial, comercial e predial. Os principais requisitos: ensino médio completo, experiência de 6 meses e o salário é de R$3.000. Se você ficou interessado em uma das ofertas, você pode entrar em contato com o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda pelo número 3355 2900, 3355 2900, e o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Então, boa sorte para você, sucesso, tá bom? E vamos continuar aqui a nossa conversa falando sobre as doenças bucais, né, contando com a presença do Dr. Giovanni Tenório e a doutora Giovana Tenório, eles que são cirurgiões dentistas, né, estão aqui conosco desde o início do programa e vamos continuar conversando com eles. Temos aqui a participação do nosso internauta, né, do nosso telespectador, através do nosso WhatsApp, o Robson Garrido, lá de Piedade, mandando a sua mensagem para a gente, diz aqui: bom dia, Felipe, parabéns pela escolha do tema, gostaria de saber sobre a cirurgia ortognática.
a partir de que idade é aconselhável fazer tal procedimento? Vou pedir aqui para a doutora Giovana responder. Isso, a cirurgia ortognática é um tipo de cirurgia feito na área de maxilar. Maxila, mandíbula. Então, é quando existe uma desarmonia, sobretudo na questão da relação dos dentes com a estrutura óssea e que precisa mexer nesse osso para que haja uma organização dessa desarmonia. Por ser algo que se interfere na região óssea, então é preciso que haja um completo crescimento dessa estrutura óssea. É preciso que já esteja com essa estrutura óssea bem definida para que se faça o procedimento cirúrgico. Um caso muito comum onde é indicado a cirurgia ortognática são aquelas pessoas que têm o queixo mais proeminente. Então, é o que se chama na ortodontia, na oclusão, de classe 3. Então, o queixo, ele ultrapassa a maxila. É como se o paciente mordesse ao contrário. Entendo. Então, para que isso se devolva e se corrija essa oclusão, é preciso que se interfira no osso, trazendo essa mandíbula mais para trás. Então, para isso, é um procedimento cirúrgico realizado pelo dentista bucomaxilofacial e que vai ter essa finalidade de corrigir essa desarmonia óssea. É uma cirurgia bem complexa, não é, doutora? É considerada uma cirurgia de uma certa complexidade, mas que em alguns casos necessário para que esse paciente tenha a sua oclusão, o encaixe entre os dentes e a harmonia entre os maxilares para que tenha uma qualidade de vida e inclusive uma questão estética melhorada. Perfeito. Temos aqui também outra pessoa participando, Josivânia, lá de Torrões. Ela diz aqui: bom dia, me socorre. Abiturei um dente há 1 ano e meio e há 2 semanas meu rosto estava inchado, depois desinchou e aparece um caroço. Não dá para ver, só o cinto quando aperto próximo ao nariz. Ela está pedindo aqui uma orientação, doutor Giovanni. Ela está pedindo essa orientação, que apareceu esse caroço, não é? Que agora ela está sentindo quando ela aperta um pouco próximo ao nariz. Olha, na verdade, isso é um caso que o dentista tem que fazer uns exames adequados. Ele vai examinar ao vivo um cliente com uma situação como essa. Tem que ser presencial. Tem que ser presencial. Vai fazer, além do exame clínico, ele vai fazer um exame radiológico para saber se esse elemento dentário ele já tem um processo granulomatoso, quer dizer, um granuloma, um foco dentário, uma reação apical, para ele tomar a devida providência. A partir daí, a partir desse exame complementar, o dentista vai eleger o tratamento adequado para o caso, para salvar um dente como esse. Então, aconselho que procure realmente o mesmo dentista que executou a manobra restauradora, com certeza ele terá a solução para esse elemento dentário. Vocês perceberam a quantidade de doenças ocasionadas aí pela falta do descuido nosso mesmo de não irmos à cadeira do dentista, não é? A famosa cadeira do dentista tão temida. Pois é importante, logo no início aí de algum problema, né, do aspecto bucal, não é? Identificar esse problema e já começar um procedimento, um tratamento, por isso que é importante. E estamos perguntando a você, questionando você, né, fazendo essa pesquisa através da nossa enquete de hoje, que vem com a seguinte pergunta: você costuma ir ao dentista mais de uma vez ao ano, sim ou não? Ligue pra gente, participe. Quero contar com a sua interação conosco, 3424-1547 ou 3424-1977, 3424-1977. E também temos aí o nosso WhatsApp para você mandar aquela mensagem especial, faça como as outras pessoas estão fazendo, 99209-4819, 99209-4819. E temos aqui mais uma pessoa participando. Bom dia, não tenho dentes, uso 2 próteses, tenho calcificações na gengiva que dói muito. O que fazer nesse caso? É a Marli lá de Olinda. Doutora Giovana.
Isso. Muitas vezes o paciente tem saliências ósseas que na hora que é necessário utilizar a prótese móvel, a prótese removível, essa prótese ela vai ficar sobre essas saliências ósseas, que muitas vezes é algo por um depósito a mais de cálcio ali naquela estrutura óssea, naquele rebordo ósseo. Então, quando essa situação existe, então é necessário, em algumas situações, que se faça um procedimento cirúrgico para alinhar esse rebordo ósseo para que a prótese recaia sobre uma superfície mais plana e com isso trazendo o conforto necessário. De fato, se essa prótese ela está tocando em áreas mais salientes, onde não deveria tocar, vai gerar machucado, vai gerar incômodo. Então é preciso que seja avaliado se de fato esse é um caso nesse sentido. Então é preciso que a prótese seja avaliada para observar se ela está bem adaptada, sem trazer transtornos, machucados, incômodos, e se esse rebordo, essa gengiva, e por baixo dessa gengiva esse osso, ele está bem alinhado para receber essa prótese. Muito bem. Temos aqui outra pessoa também participando conosco. Bom dia, meu nome é Noemi Fialho, tenho um netinho de 6 anos e até agora só trocou os 2 dentinhos da frente inferior e os 2 nasceram transparentes, sem esmalte. Já procurei orientação odontológica e fui informada que era genético. Achei uma resposta muito vaga. Isso procede? Existem situações em que há a questão genética, existem situações em que há má formação, ou seja, a formação são dentes mal formados ao longo do momento em que esses dentes estão em desenvolvimento. Então, como esse dente já nasceu com essa alteração, existem essas 2 possibilidades, a questão genética e a questão da má formação. Então, é interessante que, de fato, a mãe, o responsável, ele esteja com essa criança junto ao dentista, para que o dentista possa orientar de que forma esse dente que tem essa diferença, ele deva ser cuidado. Muitas vezes até recebendo alguns procedimentos que vão proteger esse dente, até mantendo esse dente ao longo da vida, mas que precise de cuidados especiais, procedimentos restauradores, enfim, aparatos que vão dar mais condições desse dente sobreviver ao longo da vida. Muito bem, temos aqui outra pessoa também mandando aqui sua mensagem. Bom dia, minha neta range muitos dentes quando está dormindo. Qual o mal que isto pode causar? Isto é hereditário? Me chamo Fátima Soares, sou de Candeias. Obrigado, Fátima, pela interação conosco. Doutor Giovanni. Normalmente, quando vai rangindo os dentes, e normalmente é à noite, né? Porque é inconscientemente. Tem pessoas que ao longo do dia também o faz, mais proveniente do estresse, do que ele está fazendo. Então, é muito comum determinadas profissões que, ao exercê-la, a pessoa inconscientemente está exercendo a profissão, mas está rangindo os dentes como se estivesse querendo eliminar energias. Porém, o desgaste ele é muito grande. Observem aqui, nesse modelo, que nós temos os dentes fraturados e desgastados. Então, observa-se que, ao rangir os dentes, nesse movimento mecânico, provoca um desgaste, uma abrasão, uma erosão nesses elementos dentários. Porque o elemento dentário ele pode ter um outro tipo de erosão, de desgaste, que é o ácido, que são os hábitos alimentares, o uso de substâncias ácidas e tal. Porém, no caso dessa pergunta, essa erosão, esse desgaste pode acontecer pelo atrito dos elementos dentários, os atritos irregulares. Então, vai provocando desgaste. Esses desgastes podem levar à perda do elemento dentário, porque ele vai comprimindo, vai atingindo a estrutura mole, gengiva e todo o suporte ósseo e pode perder o elemento por conta do excesso de força exercida no elemento dentário. Ou
pode levar o dente a fraturas que necessitam fazer um tratamento endodôntico. Isso aí é já com o endodontista, o tratamento de canal para poder restaurar, reconstituir esse dente. Ou fazer coroas de acrílico ou porcelana, de preferência porcelana, que ela é mais rígida, ela é mais resistente a essas abrasões, a esses desgastes. Muito bem, perfeito. Temos aqui também outra pessoa mandando sua mensagem, só não se identificou, né? Mas o final do telefone é 9169. Ela diz aqui, a pessoa, tomo sempre água com limão. Isso é prejudicial aos dentes? Acho que não sei se tem a ver com aquela questão da a erosão ácida, né? Exatamente. Da acidez. É interessante e hoje é um hábito muito comum. As pessoas têm consumido bastante a questão do limão, a água com limão. Então é interessante que essa pessoa que consome algo mais ácido na boca, ela, após o consumo desse ácido, ela possa fazer um bochecho para que a gente dilua esse ácido. Porque se você aumenta a quantidade de ácido na boca, você vai correr o risco de ter uma desmineralização do esmalte, que é a primeira camada de dente e é a camada protetora. Então, esse ácido ele tem a capacidade de destruir essa camada de esmalte. E essa camada de esmalte destruída, você vai ter um dente com a maior probabilidade de desenvolver cárie, porque é um dente mais desprotegido. Uma maior possibilidade de ter sensibilidade, desses dentes ficarem mais sensíveis. Muitas vezes até a estética modifica, porque na hora que você tira essa camada de esmalte, que é a camada que dá brilho, que dá uma tonalidade mais bonita ao dente, esse dente ele vai ficar com a forma diferente, a cor mais amarelada, porque você está expondo uma camada mais interna que tem uma cor mais escura. Então, todas essas questões por conta do aumento de ácido na boca. E isso seja pelo consumo excessivo do limão, por frutas ácidas, muitas vezes é o próprio vinho. Então, são tudo que altera e aumenta a acidez bucal, pode trazer prejuízo para a estrutura de dente e, consequentemente, para a saúde desses dentes. E qual a recomendação com relação à utilização dos enxaguantes bucais? Nesse caso aí, de enxaguar a boca, tentar eliminar o maior número possível de resíduos e até a questão da acidez, ajuda ou não? O enxaguante ele tem uma grande vantagem, um grande benefício, que é oferecer flúor para aquela boca. E o flúor ele é uma substância que aumenta a proteção do dente, reforça esse esmalte dentário. Então, o consumo do creme dental com flúor, o enxaguante bucal com flúor, vai ajudar esse reforço. Esse dente ele vai ficar mais resistente inclusive até a própria erosão ácida, a sensibilidade. Então, ele vai ser benéfico nesse sentido. Bom, peço desculpas aqui aos nossos telespectadores, internautas que mandaram tantas mensagens aqui, inúmeras mensagens, não é? E nós queremos agradecer, né? Mas o tempo realmente foi embora. Já temos o resultado da nossa enquete. Nós perguntamos a você se você costuma ir ao dentista mais de uma vez ao ano. Olha, 68% responderam que sim. Vamos ver se estão, digamos assim, sendo bem sinceros, mas 32% responderam que não costumam ir ao dentista mais de uma vez ao ano. Está aí a resposta da nossa enquete. Nós queremos agradecer também aos nossos convidados pela presença aqui, Dr. Giovanni Tenório. Muito obrigado, foi um prazer recebê-lo. Programas como o seu, ele favorece muito a uma enquete boa, como no caso essa daí que está crescendo cada dia. Por ter sido a odontologia, de um modo geral, ela está sendo ajudada pela imprensa, né, por programas bons como os seus. E quero lhe dizer que, dentro do que falamos, você pode encontrar, vou sugerir um livro, Saúde da Boca, Perguntas e Respostas, que é um livro que produzimos com a colaboração especial da doutora Giovanna Tenório, e que tem as informações numa linguagem muito acessível. Esse livro se encontra no 3268-4416. Repetindo, por favor. 3268-4416. E tem um sorriso feliz.
Perfeito, doutor Giovanni, muito obrigado. Doutora Giovana Tenório, também foi um grande prazer recebê-la. Prazer foi meu, Felipe, foi muito bom. Espero que as informações de fato tenham atingido um grande número de pessoas, que essas pessoas possam ter sido beneficiadas, porque a saúde começa na prevenção e um dos pilares da prevenção é a informação. Então, uma pessoa bem informada, ela vai poder se cuidar melhor e desejamos que com isso essa pessoa tenha uma saúde melhor e sempre sorrisos muito felizes. Muito bem, agradecemos aqui os convidados e você também que esteve conosco, né, participando conosco, assistindo, acompanhando. Lembrando que temos a reprise às 3 da tarde, né? Você também pode indicar aí nas suas redes sociais aos seus amigos. E lembre-se que amanhã temos um novo encontro marcado, se Deus assim nos permitir. Debater o conhecimento é de suma importância. Um abração para vocês e até amanhã.